esqueci de gravar o comecinho. No comecinho, a gente apresentou aqui mais uma vez essa estrutura básica da redação, organizada por períodos, mas o que nos interessa na aula de hoje, como que eu estava dizendo lá no início, são esses dois parágrafos aqui. Os parágrafos de argumentação. Olha só, gente, quando você vai pensar na sua argumentação, professor, eu preciso selecionar os meus argumentos, preciso selecionar o meu repertório, os meus dados. Como é que eu vou fazer isso? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês uma lista de repertórios que eu encontrei, coringas, para textos que se relacionem mais diretamente ou mais indiretamente à área da saúde. Vou mostrar para vocês 13 frases que vocês podem gravar, ou não aí, né? Que se relacionam, se vinculam à área da saúde. Olha só, gente. Independente de qual é a prova que você vai fazer, se é Enem, se é UVV, se é Enescan, se é Multivic, se é FAESA, se é qualquer uma, você precisa ser pertinente e você precisa ser produtivo em relação aos seus repertórios. Não basta que o Cauã, não basta que a Helena escolha um repertório, escolha uma citação qualquer, ou escolha um dado qualquer e jogue no texto. De acordo com a OMS, 20% da população mundial sofre com algum tipo de doença crônica. Se eu corrigir o seu texto e você está dizendo só isso, eu vou colocar lá no final. E daí? O que de relevante que essa informação traz para o seu texto? Saca? Então, assim, cuidado com esse tipo de jogar informação no texto. Se você faz isso, você não está sendo pertinente. O que é pertinente, gente? Pertinente é quando você usa um repertório ou algum dado que seja basicamente que seja legitimado. Um repertório legitimado é o quê, Cauã, para você? Você consegue imaginar o que é um repertório legitimado? Você conseguiria chutar? Pressupor alguma coisa? Não? Olha só. Não é com formalidade não, Cauã. É toda vez que eu uso um repertório baseado em alguma fonte confiável. Ou alguma fonte que tenha poder em relação àquele assunto. Por exemplo, se eu estou escrevendo uma redação criticando alguma prática de alguma determinada corrente religiosa, e aí eu estou falando especificamente sobre o cristianismo, qual é a autoridade máxima que se conhece hoje no mundo em relação ao cristianismo? O Papa, por exemplo. Então, se eu uso uma fala do Papa em relação a qualquer coisa do cristianismo, é uma fala que tem muito mais legitimidade no nosso contexto do que uma fala do Cauã, que é ou não cristão, não sei. Entende? Então, isso é um exemplo de repertório legítimo. Então, se eu vou falar sobre saúde, é interessante que eu use uma fonte forte, confiável e poderosa em relação à saúde. Organização Mundial da Saúde, Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANS, Agência Nacional de Saúde, fontes do tipo. Deu para entender o que é um repertório legitimado? Se eu vou escrever uma redação que fala sobre educação no Brasil, nada melhor do que eu usar como base documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, LDB, ou Paulo Freire, por exemplo. São palavras concorde eu ou discorde eu, são
Documentos são pessoas, personalidades que são legítimas, que são poderosas e confiáveis em relação a esse assunto. Isso é ser pertinente. Outra coisa, quando você vai usar um repertório, para que você seja pertinente, é necessário que você faça, que você aponte, ou que você mostre a relação entre o seu repertório e algum elemento do tema. Mesmo que isso esteja de forma pontual. Calma, já vou te responder, tá bom? Como assim, em relação entre seu repertório e algum elemento do tema? Então, por exemplo, se lá no tema seja a obesidade em questão no Brasil. A obesidade não, perdão. A gordofobia em questão no Brasil. Vamos supor que esse seja o tema. Eu posso fazer alusão à palavra gordofobia usando a palavra preconceito, por exemplo. Porque é uma palavra que é um tipo de retomada por. Olha só, gente. Existem três tipos de relações possíveis para que eu faça essa retomada. Eu posso fazer essa retomada por meio de hiperônimos. O que são hiperônimos? Hiperônimos é quando eu tenho uma palavra que tem um significado mais amplo do que uma outra palavra. Por exemplo, eu tenho a palavra professor e tenho a palavra cara. Qual dessas duas palavras é mais específica? Cálio, né? Então, cálio, em relação à palavra professor, é um hipônimo. É uma palavra mais específica. Professor, em relação a Caio, é um hiperônimo. Então, por exemplo, eu tenho a palavra gordofobia. Gordofobia é um tipo de preconceito. Então, a palavra preconceito, em relação à palavra gordofobia, é um hiperônimo. Porque dentro de preconceito, eu tenho vários preconceitos, inclusive a gordofobia. Consegue perceber isso que eu estou falando, gente? Então, olha só, é tipo isso aqui, olha. Ser vivo, animal, felino, gato. Ser vivo em relação a animal é um hiperônimo. Animal em relação a felino é um hiperônimo. Felino em relação a gato é um hiperônimo. Por quê, gente? Porque ser vivo é mais amplo do que animal, que é mais amplo do que felino, que é mais amplo do que gato. Agora, quando eu faço o movimento ao contrário, gato é hipônimo de felino, é menor. Felino é menor do que animal, que é menor do que ser vivo. Então, aqui eu tenho hipônimos. Então, quando eu vou fazer uma retomada ao tema da minha redação, eu posso fazer retomada por meio de hiperônimos, por meio de hipônimos e por meio de sinônimos. São três possibilidades que podem acontecer. Sinônimo eu nem preciso falar, porque vocês conhecem, né? Vocês estão ligados aí já nos sinônimos. Beleza? Então, isso aqui é ser pertinente. É quando você usa um repertório, você usa um dado que seja de fonte confiável e fonte poderosa e que tenha relação com o tema proposto. Beleza, gente? Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês ali os repertórios. Beleza? Cauã, vamos lá, vou tentar te responder
Professor, no último período da introdução, tem que fazer tese detalhada? Não, Cauã, vou te dar um exemplo. Olha só. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, todos têm direito à dignidade, ao respeito, à honra e tem uma outra, a liberdade. No entanto, isso é o meu tópico frasal. De acordo com a Constituição Federal, todos têm direito a A, B, C, D e E. Bom, no entanto, no Brasil atual, muitas pessoas sofrem com a gordofobia, ou sofrem com tipos de preconceito, que é causado pelo fator 1 e pelo fator 2, que podem ser os padrões de beleza estabelecidos pelas redes sociais e pelos mais o que a gente pode colocar aí da gordofobia? Pela falsa associação entre magreza e saúde que se dá nos meios televisivos. Então, apresentei o tópico frasal, Constituição Federal, apresentei o problema e depois apresentei os dois fatores. A minha tese, Cauã, pode ser: assim, torna-se necessária a discussão em relação aos pontos mencionados, visando minimizar o problema em questão. Entende? Vou digitar aqui rapidinho para vocês verem. Olha, deixa eu abrir o Word aqui. Olha só, vamos lá na introdução. A Constituição Federal de 1988 garante a todos o direito à saúde, vou tirar a crase e fazer assim, saúde, educação, honra e liberdade. Só fazer uma coisa aqui, para me agoniar. Isso aqui, olha, é o meu tópico frasal. No entanto, o Brasil hoje sofre com a gordofobia em questão causada, causada tanto pelos falsos padrões de beleza divulgados nos meios sociais, quanto pela falsa associação entre magreza e saúde difundida comumente. Então, aqui eu tenho, olha, a apresentação do problema sobre o qual eu vou falar, e aqui eu tenho fator 1, e aqui eu tenho fator 2. Vou botar de outra cor. Assim, torna-se necessária a discussão dos pontos mencionados, visando a minimização do imbróglio, do problema ou do impasse. Aí eu tenho a minha tese, Cauã. Beleza? Conseguiu enxergar aí? Os 4 pontos que eu mencionei ali, ó. A Constituição de 88 garante a todos o direito à saúde, educação, honra e liberdade. No entanto, o Brasil hoje sofre com a gordofobia em questão, causada tanto pelos falsos padrões de beleza divulgados nos meios sociais,
quanto pela falsa associação entre magreza e saúde associada difundida comumente. Assim, torna-se necessária a discussão dos pontos mencionados, visando a minimização do imbróglio. Beleza? Então, a proposta de intervenção da MSCAN, ela tem uns elementos que não são exatamente iguais aos elementos gerais, né? Que são cobrados aí no Enem e na UFP, se eu não me engano, são os mesmos elementos do Enem. Deixa só eu ver se eu acho aqui o edital da MSCAN. Você tem aí? Fácil. São elementos diferentes, ou menos elementos do que o do Enem. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, mas se você achar ele mais fácil. Mas olha só, antes, enquanto eu não encontro aqui, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Então, aqui eu já tenho uma estrutura de uma introdução que serve para muita coisa. Quando eu for fazer os meus parágrafos de argumentação, eu vou ter que falar no primeiro parágrafo sobre esse fator 1 aqui, e depois eu tenho que falar sobre o fator 2. Ambos precisam ter algum repertório legitimado e produtivo. Beleza? O que é um repertório produtivo? Gente, eu acabei não falando. O repertório produtivo é aquele em que você consegue mostrar para o leitor a associação entre o que você selecionou como argumento e o tema. Então, você consegue fazer esse vínculo, aí você consegue falar, olha, de acordo com a OMS, 30% da população é alguma coisa. Esse dado reflete, esse dado significa X coisa. Deixa eu parar de compartilhar isso aqui, agora eu vou compartilhar uma outra tela. Calma, se você achar aí, você pode colocar, tá bom? Eu vou procurar aqui daqui a pouco, porque eu tenho salvo aqui o edital da MC. Antes eu vou mostrar uma outra coisinha para vocês. Olha só, gente. Eu salvei aqui, depois eu posto lá no grupo para vocês, 13 frases, são 13. 13 frases, 13 repertórios que servem aí para as redações de vocês. É muito provável que as redações de vocês se vinculem, direta ou indiretamente, em maior ou em menor grau, à saúde. Por isso que eu peguei essas 13 frases aqui relacionadas à saúde. Então, nós temos aí, saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de doença. Então, assim, é uma frase que serve para muitos temas. Então, uma pessoa que sofre em pressão psicológica, uma pessoa que sofre em ansiedade, uma pessoa que sofre de baixa autoestima, uma pessoa que sofre de determinadas questões aí sociais, até de falta de conforto mesmo, né? Falta de um ponto de refúgio, isso também é considerado falta de saúde. Isso é uma definição da OMS. Outra definição é muito interessante. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É o artigo 196 da CF, de 88. Caio, eu preciso decorar essa frase exatamente desse jeito aí? Não, você não precisa decorá-la exatamente desse jeito. Mas é interessante que você, pelo menos, tenha a ideia da frase guardadinha aí para você usar. Beleza, gente? O homem saudável é aquele que possui um estado físico mental e físico em perfeito equilíbrio. Então, olha só, uma frase de Hipócrates, lá da Grécia Antiga, que tem tudo a ver com a primeira frase, que é uma definição da Organização Mundial da Saúde. Então, uma coisa muito legal de se fazer seria um vínculo entre essa definição e essa aqui. Vocês podem dizer até que a OMS tenha se baseado, possivelmente, nas definições lá da Grécia Antiga de Hipócrates.
que já vinculou o estado mental e físico à condição de saúde. O Estado preocupa-se com a saúde do indivíduo em função de sua utilização como instrumento de trabalho e não em função de suas esperanças, de seus anseios, de seus temores ou de seus sofrimentos. Olha que frase pesada, né? Então, assim, o Estado, né, a nação, o governo está preocupado com a saúde do indivíduo, não pela saúde do indivíduo, mas sim por como que aquele indivíduo saudável pode ou não produzir aí uma determinada situação. Uma frase muito boa. Temos de ser contra a distorção a que estamos assistindo em nosso país da coexistência do mais alto nível de assistência médica e do mais baixo nível de assistência à saúde, na mesma cidade e no mesmo local. Então, nós temos aqui, né, tanto se referindo ao fato de nós termos equipamentos médicos, nós temos condições financeiras, e nós assim que eu falo, o Estado, né, os municípios, as cidades têm assistência médica e não têm assistência à saúde. E aí, saúde, no caso aqui, saúde física e mental, saúde física, mental e social, né? Então, nós temos aqui, gente, 13 frases, algumas mais fáceis de decorar, outras não tão fáceis assim. Saúde mental ideal, como a liberdade, existe para uma pessoa apenas se ela existe para todas as pessoas. Muito bom. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. A água de boa qualidade é como a saúde ou a liberdade. Só tem valor quando acaba. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Frases algumas bem fáceis, né, e outras um pouquinho mais complicadas, mas todas relacionadas à área da saúde aí para vocês brincarem. E até para vocês internalizarem, né? Futuros médicos, futuros, não sei, se só médicos, enfermeiros e afins. Cauã, você conseguiu achar aí? Deixa eu voltar a procurar aqui perto. Peraí, acho que eu achei. No edital, Cauã, deixa eu ver se é o mesmo que eu estava. É o mesmo que eu estava. É o mesmo edital que eu estava.
Enfim, na próxima aula eu tento trazer para vocês os detalhes aí da MSCAM. Ô, Helena, você vai fazer de qual prova? É da MSCAM também? Vai fazer o VV e Multimix, né? Na próxima aula, eu vou tentar trazer para vocês as diferenças, as especificidades, na verdade, de cada uma dessas, né? Da UVV, da Multivix e da MSCAM. Mas olha só, gente, independente da banca, independente da universidade, na verdade, todas elas vão ter elementos em comum. Todas elas são textos dissertativos argumentativos, todos vocês precisam apresentar uma argumentação e todos vocês precisam apresentar uma proposta. A diferença da UVV é que a UVV, Helena, ela normalmente apresenta dois temas e você escolhe um. Ela apresenta duas situações e aí você escolhe uma sobre a qual você vai falar, saca? As outras, Multivix, Benescam, Faesa, elas apresentam um tema tipo Enem, você fala sobre ele sem opção. Entende? Mas, basicamente, é isso aí de especificidade da UVV. Agora, em relação à proposta, Cauã, você viu em algum lugar específico no edital essa diferença de proposta? Eu lembro de ter visto em algum lugar que a proposta ela não tem todos os elementos tipo Enem, mas que ela tem elementos. Eu só não vou conseguir lembrar agora quais são os elementos obrigatórios. Mas eu indico que vocês coloquem todos os elementos. Ação, agente, modo, efeito e detalhamento. Porque, assim, é uma coisa que não custa e eu creio que vocês já estão habituados a treinar esse tipo de redação para o Enem. Entende? Então, assim, eu sugiro que você crie uma proposta feita por um determinado agente, com um determinado efeito, com um determinado detalhamento, de uma determinada forma, certinho, bonitinho. Beleza? Porque aí não tem muita possibilidade de errar. Hum... Espera aí que eu estou caçando aqui. Tem uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, para a redação. Olha só, gente. Quando vocês escrevem as redações, vocês, Cauã e Helena, vocês estão escrevendo redações assim, como semanalmente, diariamente? Como que está sendo o processo de vocês dois para treinar aí? Vocês estão escrevendo para alguma plataforma? E aí, gurias e gurias? Então, você não começou a treinar ainda, ô Cauã? E quando você começar a treinar, alguém vai corrigir para você? Você já tem isso em mente? Sabe por quê? Porque antes de você corrigir sua redação, antes de você pedir alguém para corrigir, existem algumas estratégias que vocês podem adequar para vocês mesmos corrigirem as próprias redações. Mas olha só, já que você vai. Entendi. Olha só, antes de vocês mandarem para a Manu, simplesmente escrever a redação para a Manu, tem algumas estratégias que vocês podem usar. E assim, começar a escrever, né? Tipo, para ontem. Olha só. Primeiro desenvolvimento. Vamos considerar um texto aí para 15 a 20 livros. Em primeiro momento, cabe destacar o fato
de que as redes sociais disseminam padrões utópicos de beleza para a maior parte da população brasileira. De acordo com pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2000, quase metade dos participantes, vou colocar IBGE não, vou colocar G1, afirmou ter algum problema de aceitação própria quando comparadas ao que vem nas redes. Além disso, a ideia de que para ser saudável deve-se ser magro torna-se propulsora do problema, o que, em conjunto, algo amplamente discutido por especialistas de grandes universidades do Brasil. Então, olha só, nós temos o primeiro parágrafo de introdução, nós temos aqui um segundo parágrafo de argumentação. Então, nós temos, em um primeiro momento, cabe destacar o fato de que as redes sociais disseminam padrões utópicos de beleza para a maior parte da população brasileira. Então, aqui eu tenho uma retomada ao meu fator 1, fator rosinha. De acordo com a pesquisa divulgada pelo G1 no ano de 2018, quase metade dos participantes afirmou ter algum problema de aceitação própria quando comparadas ao que vem nas redes. Então, aqui nós temos um repertório. Além disso, a ideia de que para ser saudável deve-se ser magro, torna-se propulsora do problema. Então, aqui nós temos fator 2. Fator 2 está de azulzinho lá na introdução, ó. Algo amplamente discutido por especialistas de grandes universidades do Brasil, que um outro repertório. Aí a gente teria uma proposta aqui. Desse modo, partindo dos pontos mencionados, torna urgente a criação de medidas em relação à problemática. O que eu fiz? A minha tese em vermelho da introdução. A minha tese torna necessária a discussão dos pontos visando minimização do embrólio. Assim, cabe ao governo federal, órgão responsável pelo bem-estar da população, a criação de políticas públicas de sensibilização das divulgações em meios digitais
por meio, por parte das empresas de modas e cosméticos, por exemplo, visando a quebra de estigmas associados a corpos diferentes dos padrões atuais. Então, vamos lá. Cabe ao governo federal, então nós temos um agente, órgão responsável pelo bem-estar da população, temos um modo, a criação de políticas públicas de sensibilização e divulgação em redes sociais, nós temos uma ação por parte das empresas de modas e cosméticos, por exemplo, um meio visando a quebra de estigmas associados aos padrões atuais, por meio da aplicação de medidas como essa, acredita-se que o direito constitucional mencionado será efetivamente garantido a todas as pessoas da nação brasileira. E aí nós temos uma retomada aqui, a primeira frase do meu texto, que é da Constituição Federal. Então, se vocês olharem, gente, olha só, eu tenho amarelo começando o texto, amarelo encerrando o texto. Aí eu tenho depois o verdinho aqui, que é a apresentação do meu problema, depois eu tenho rosa, azul, vermelho. Aí eu tenho rosa, azul, vermelho, na sequência. E esse cinza aqui são os meus repertórios. Vocês conseguem perceber como que eu tenho uma estrutura enxutinha, hiper simples? Vou pegar aquela estrutura, beleza. Vocês conseguem, gente, perceber como que eu tenho uma estrutura aqui hiper enxutinha, com todos os elementos necessários, e eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aí a letra aqui está grandinha, né, e está em maiúscula, a letra de vocês ficaria bem menor no caso do caderno, então daria certo. E também aí, se fosse 30 linhas, também super iria encaixar. Beleza? Depois eu mando para vocês essa estrutura aqui possível. Mando também os repertórios, aquelas 13 frases. Mando o material da semana que vem. Mando o material da aula de hoje de redação de pronomes. Cauã e Helena. Falei demais, né? Olha só, gente. Nós só estamos em 3 aqui. Eu, Cauã e Helena. Vocês podem participar, tá bom? Podem perguntar, podem falar, que a aula não fica tão chata, não fica tão só o Caio falando. Beleza? Eu já dei hoje, eu acho que essa é a minha 12ª aula, eu não suporto mais a minha voz. Tá bom? Pessoas, vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, algum pedido especial para a próxima aula? Se não tiver, a gente encerra, beleza? Aí faltam 10 minutinhos. E a gente se vê semana que vem. Beleza, pessoas? Helena, obrigado. Obrigado, Cauã. Beijo, beijo, beijo. E até semana que vem. Beijo na bunda e até segunda. Tchau, tchau.